Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human Acredito que esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Então, se você conhece alguém que sofre com ansiedade, com depressão, e você tem dificuldade e provavelmente tenha dificuldade de lidar, de ajudar, de conviver com essa pessoa, então fica aí que eu tenho algumas dicas baseadas na minha experiência. Eu sou uma pessoa que eu já lido há 20 anos com ansiedade, síndrome do pânico e também um pouco de depressão em algumas épocas. É claro que as pessoas são diferentes, existem vários transtornos de ansiedade, mas eu acredito que eu tenho já alguma propriedade para falar sobre isso. Muitas pessoas me procuram para perguntar como lidar, não é? Como ajudar quando você tem alguém na família, um amigo, um namorado, enfim, alguém que está passando com isso. Carla, como eu lido com essa pessoa, né? Porque as pessoas sabem que eu sofro dessa doença, então elas imaginam que eu entenda mais ou menos o que me ajuda e o que definitivamente atrapalha. Eu acho que não há uma fórmula, né? Quando a pessoa pergunta como que eu faço para ajudar, o ajudar não é resolver o problema, porque assim, a pessoa já está ali, ela está totalmente focada, a não ser que ela esteja num período que ela está tão mal, que ela não quer pensar nisso, que ela desistiu, entendeu? Existem essas fases, mas geralmente a pessoa já está fazendo um super esforço para se ajudar, porque ela é a principal interessada. E às vezes as pessoas que estão ao redor dela falam, mas eu não sei o que fazer. E provavelmente a pessoa também não saiba. E tá tudo bem, sabe? É tudo muito complicado ainda hoje. É difícil lidar com essa situação. Então, assim, o que você deve fazer é um pouco complicado. Eu acho que eu não sou uma profissional, tá, da área, então eu não saberia te dizer, mesmo passando por isso e convivendo com gente durante muito tempo nesse processo. Mas eu sei o que você não deve fazer, tá? Então hoje eu vou falar sobre 4 coisas que você não deve fazer, 4 atitudes que você não deve ter com pessoas que estão passando por esse problema, coisas que você não deve falar. Então vamos lá. A primeira delas, eu não tô colocando num ranking de pior ou melhor, todas são ruins, tá? Nenhuma é leve de se ouvir. A primeira delas é, isso é falta de Deus. Gente, entendam de uma vez por todas que a religião é uma coisa muito pessoal de cada ser humano. E a religião também não define o caráter de ninguém. Isso é tão pessoal que se você não conhece muito bem a pessoa e você fala isso, é desrespeitoso, é egoísta, sabe? É até maldoso. Por quê? Porque isso é o que você acha, é o que funciona pra você. Mas você não sabe a religião da pessoa. Por exemplo, você não sabe qual Deus ela acredita, é falta de Deus, mas qual Deus? Ou se a pessoa de repente não acredita em Deus, lembrando mais uma vez que religião não define caráter. Então, é algo indelicado de se dizer. E se você conhece a pessoa e você sabe que religião ela segue, ou se você tem ideia, embora isso seja muito pessoal, como é a relação dela com Deus, não, isso você nunca vai saber, né? A relação do outro com Deus, isso é uma coisa muito individual de cada um. Mas se você pelo menos conhece a religião que a pessoa tem, é mais complicado ainda, porque você está colocando em xeque, talvez, a religião dela, ou o fato dela não ter uma religião. Sabe, é muito complicado. Um diabético, ele não vai tratar da diabetes,
na igreja. Nós estamos falando de um transtorno de ordem psicológica, neurológica, muitas vezes pode ser causado também por traumas. Então tem que se tratar com remédio, tem que se tratar com médico, com terapia, às vezes com as duas coisas. E é algo muito mais complexo, tá? Então não façam isso. Eu sou uma pessoa, agora falando da minha experiência, eu sou uma pessoa que eu falo sobre tudo e eu não me incomodo. Mas quando a pessoa não me conhece muito, eu sou um pouco reservada, eu levo um tempo para falar sobre tudo. E também sobre religião. Então eu nunca passei por isso, as pessoas nunca me disseram esse tipo de coisa. Mas eu vejo e me contam, né? Pessoas me contam que essa é uma das coisas mais frequentes que dizem para elas quando elas estão doentes. E eu acho isso tão maldoso. O que eu acho legal, por exemplo, o que acontece comigo. As pessoas, independente da minha religião, do Deus que eu acredite ou não acredite, as pessoas vão chegar para mim e falar assim, eu coloquei o seu nome nas minhas orações. Gente, eu acho isso maravilhoso. Por quê? É as suas orações, é a sua religião. E isso deve ser extremamente importante para você. Se você tirou o seu tempo de pensar em mim durante as suas orações, poxa, eu devo ser especial para você. Muito obrigada, sabe? Isso é legal, mas são as suas orações, a sua religião, entende isso? Então, você pode substituir o falta de Deus por eu vou rezar por você, né? Ou eu vou orar, independente da religião que você tenha. É simples, não é? A segunda coisa, essa é um pouquinho complicada, porque a pessoa que tá ali doente, ela tá lutando muito, principalmente assim, às vezes fisicamente também, né? Porque muitas pessoas não param a vida, muitas pessoas têm vidas cheias de atividades e está lutando com a doença. Existem momentos em que há um cansaço absoluto. E aí a pessoa vai passar talvez dias, às vezes meses, mais dentro de casa, mais quieta, mais deitada. Mas assim, o trabalho mental pelo qual ela está passando é tão pesado que ela está cansada. Muitas vezes, os primeiros sintomas da síndrome do pânico, por exemplo, elas vêm quando você está numa fase muito atarefada na sua vida, tá? Não quando está tudo calmo. E aí as pessoas falam, é falta do que fazer. Ou é falta de um trabalho. Ou então é falta de uma atividade. Por que você não vai fazer, sei lá, pintar guardanapo? Por que você não vai fazer uma atividade? E muitas vezes a pessoa doente, ela está passando por aquela fase que ela precisa ficar um tempo ali quieta com ela, sabe? Eu não sou a favor das pessoas não irem atrás de tratamento. O que eu estou dizendo assim, a pessoa está fazendo tratamento, ela está tomando remédio e aí ela tem um período ali, meio quietinha num canto. Vamos deixar os negócios agirem, né? Vamos começar a deixar os remédios fazerem efeito, vamos deixar a terapia, sabe? Começar a reprogramar, assim, a nossa cabeça, organizar as coisas. Então, gente, não é falta do que fazer. Pelo amor de Deus, né? Isso é um sintoma. Às vezes a pessoa não ter vontade de fazer nada e não levantar da cama é um sintoma da doença. Não é uma falha de caráter da pessoa que está assim porque ela não está fazendo coisa nenhuma, tá? Muitas vezes essa doença, você pode entrar numa crise, ou você pode se sentir muito mal de férias no Caribe ou pegando 3 conduções numa época que você não tá de férias pra, sei lá, pegando metrô, ônibus pra ir pro seu trabalho, sabe? Não depende da quantidade de coisas que você tá fazendo. Vocês conseguem entender isso? Às vezes a pessoa precisa ficar quietinha, às vezes é tudo que ela consegue. E não é falta do que fazer. Porque, pelo menos no meu exemplo, eu sou uma pessoa extremamente atarefada e eu ainda luto com isso. E sim, eu tenho épocas que eu quero ficar quieta no meu canto porque eu estou exausta. Porque são 2 trabalhos. É o seu trabalho, é a sua vida que você leva, não só o trabalho profissional, tá? O trabalho que a vida dá. É isso, mais você lutar com todos esses traumas. Muitas vezes são traumas, outras vezes são pensamentos negativos. Tudo
fica mais difícil para você? Para a pessoa que está doente, para a pessoa que tem ansiedade, sair de casa e ir no supermercado comprar pão é muito trabalhoso. A pessoa que não tem, ela vai só sair de casa e vai ter o trabalho de comprar pão. A pessoa que tem o problema, ela vai ficar pensando meia hora antes. Meu Deus do céu, eu vou sair de casa, vai acontecer algo terrível no trânsito, eu vou me perder no mercado. Eu tô dando exemplos aqui, tá, gente? Porque cada cabeça funciona de um jeito e aí eu não vou conseguir voltar, ou seja, é muito mais trabalhoso o processo. Então não é só o trabalho de você ir lá pegar o pão, é o trabalho de você conseguir sair de casa, conseguir ir para o seu transporte, conseguir entrar no mercado, conseguir pegar o pão, conseguir voltar. Então quem tá assim não é por falta de fazer, essa pessoa tem carga dupla. Ela trabalha com as questões práticas do dia a dia e trabalha com a cabeça dela também. A terceira coisa é quando a pessoa começa a enumerar o quanto a sua vida é boa. Um exemplo, você tem uma casa maravilhosa, você tem uma esposa, um marido maravilhoso, você tem amigos, você tem uma família estruturada, você tem um bom trabalho, olha quantas coisas boas você tem. Gente, eu acho assim, muitas pessoas estão passando por isso e elas não têm esse entorno mais estruturado. É muito importante que para a pessoa passar por isso, as coisas sejam organizadas. Quanto mais difícil for o que a rodeia, mais complicado é o tratamento. E a pessoa que tem um convívio saudável com as pessoas, não tem problemas financeiros muito gritantes, essa pessoa ela também é passível de adoecer. E ela não ficou cega nem louca, ela tem um transtorno de ansiedade, ela pode ter depressão, mas ela não ficou cega. Ela sabe das coisas boas que tem em volta dela. E a maioria das pessoas com quem eu conversei, isso acontece comigo também. Quando você vê tudo isso, você sente o quê? Culpa. Você fala, meu Deus, era para eu estar feliz com tudo que está acontecendo. Por que eu não consigo estar feliz? Porque você está enfrentando uma batalha interna que te tira todas as forças, né? A resposta está dentro da gente. Mas às vezes a gente se pega nesse sentimento de culpa. Então uma coisa não está ligada à outra. Vocês viram aí recentemente que o Whindersson, um youtuber, né? O cara é riquíssimo, tem muita gente que ama ele, recém-casado, é uma pessoa que aparentemente está tudo ok na vida dele e ele entrou por uma depressão braba, sabe? Uma depressão profunda, né? Então, não depende do quanto sua vida seja boa, tá? Mas se a sua vida for muito ruim, se você tiver muitos problemas para enfrentar, o tratamento é mais difícil, porque para se recuperar um ambiente mais calmo e mais organizado, na medida do possível, tá? Porque a gente tá falando de vida real, ninguém vai estalar o dedo e ter um convívio de conto de fada e tudo vai melhorar porque a pessoa tá doente. Não. Dentro do possível, um ambiente saudável ajuda no tratamento. Quarta e última coisa, obrigada se você ficou aí até agora nesse vídeo. Me diga aqui, né, se você já conheceu alguém e não soube como lidar com essa situação, né, da pessoa doente. Se você tem esse problema, assim como eu, já ouviu coisas parecidas ou ouviu outras coisas que você gostaria de colocar aqui também nos comentários. Então, me conta. A quarta coisa é a seguinte. A comparação de dores. Eu acho que até pela religião e pela forma como a gente, pelo menos como eu fui criada com muito sentimento de culpa, tá? Mas isso é uma coisa pessoal minha. Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa sociedade.
A comparação de dores acontece assim, olha, você é uma pessoa perfeita, você tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, tem criança ali com câncer. Olha, você ficou sabendo do filho da Dona Maria, teve que amputar as 2 pernas. E você aí, gente, não compara dor, não compara doença, doença é doença. Existem doenças piores? Sim, mas todas elas são ruins. Se o outro tem uma dor mais forte, ou está vivendo uma situação mais complicada que a sua, isso não vai te fazer sentir menos a sua dor. Olha que loucura seria isso. Eu vou falar assim, eu tô bem, nossa, eu vou ficar bem, porque aquele lá tá muito mais fudido do que eu. Não, gente, você continua com a sua dor. E com 2 dores agora, porque você vai o quê? Se compadecer também pelo outro. Sabe? As dores do mundo, para quem tá depressivo ou com problema de ansiedade, elas são doloridas, a gente se dói para as pessoas. Você é uma pessoa que tem empatia, no caso, né? Eu sou assim, eu me dou, mas a minha não deixa de doer. Sabe? Muitas vezes eu já tava eu tava em crise, eu tava num dia super difícil e eu lavei o rosto porque eu tive que ajudar alguém que tava com um problema que naquele momento era pior do que o meu. E eu fui lá e eu ajudei. Eu não consigo também. Carla, eu não consigo ficar parada vendo o outro sofrer. Por quê? Porque às vezes também eu me sinto tão desolada por não conseguir resolver o meu problema que eu imagino também como o outro se sente sozinho. Então o que eu faço? Eu vou lá ajudar o outro. Mas a minha dor diminui? Não. Eu faço isso porque é humano, né? A nossa dor, a dor dos outros é a nossa dor. Né? Tem aquela parte da música que eu acho muito verdade. Todo mundo é parecido quando sente dor. Né? Eu posso ajudar a pessoa que tá com a dor dela, assim como eu gostaria de receber ajuda a respeito da minha dor. Talvez eu consiga diminuir um pouco a dor dela ou dar um apoio. Você tá entendendo? Mas a minha dor não vai diminuir. Assim como alguém um dia tiver um problema, porque assim, não dá pra você tirar férias da sua vida, dos seus problemas e se dedicar a ajudar, no caso, um familiar que está passando por isso, né? A nossa vida não dá férias, as coisas vão acontecendo, fatores externos. Por mais que você queira criar um ambiente calmo, entendeu? Para que a pessoa que esteja em tratamento, já comentei isso, né? No item anterior, para que seja mais fácil, o mundo não para. Então é isso, e a gente se ajuda, né? Às vezes nós unimos dores, às vezes nós lambemos uma ferida do outro e tá tudo bem. E comparar isso é muito feio. Então é isso, eu espero ter ajudado. Esses 4 itens, né, essas 4 coisas foram muito superficiais, tá? É só um pequeno alerta, assim, é só uma pincelada. Então se você tem dúvida de como lidar com uma pessoa assim, com um familiar, como já falei, com um amigo, procure ajuda, né? O que a gente não sabe, a gente tem que perguntar, né? Procure ajuda. E se você está nessa situação, também procure ajuda, tá? Muitas cidades têm CAPs, existem sim programas públicos com consultas, psiquiatras, psicólogos. Se informe, vá atrás. Existe sim ajuda gratuita nesse sentido. E é aquela coisa, eu falo por mim mesma, não vá deixando, porque isso é um poço assim sem fundo. Quanto mais você descer e for deixando, mais difícil vai ser depois para você subir e se reabilitar. Então é isso. Um beijo. E eu fui.